Quem está com a Bíblia aí? Abre lá em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 até o verso 8. Abre lá, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 até o 8, a palavra de Deus diz assim. Quantos acharam aí? 2 Timóteo 1, do 6 em diante. Diz assim, ó: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Quem ficou aqui na frente, se quiser, pode sentar também, viu? Pode sentar, mas senta aí no chão. Vocês ficaram aqui, vocês já vão ser o primeiro a receber já, amém? Então receba. Receba. É isso aí. Bom, esse texto que a gente leu é um texto que eu gosto muito, que está escrito lá na carta de 2 Timóteo, que Paulo escreveu para quem? Fácil, né? Para Timóteo. Então Paulo escreveu essa carta para Timóteo, e eu acho muito legal que nesse momento aqui, Paulo ele chama a atenção de Timóteo, ele fala assim, ó: Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Aqui Paulo, quando ele está escrevendo para Timóteo, não sei se vocês sabem, mas Paulo estava lá preso em Roma, já no final da sua vida, no final do seu ministério. Então Paulo ele estava lá, e ele chama, e ele escreve isso a Timóteo: seu Timóteo, mantenha-se fiel ao Senhor Jesus. Não deixa que nada possa abater você, não deixe que nada possa atrapalhar o quê? O dom que o Senhor te deu. E aqui Paulo fala isso porque para que Timóteo se lembrasse que há um chamado de Deus para a vida dele. E a primeira coisa que eu já quero chamar a atenção de vocês é que esse chamado de Deus que estava sobre a vida de Timóteo não é só um chamado que está sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Timóteo, sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Cris. Esse é um chamado de Jesus para quem? Para mim e para você. A palavra do Senhor diz que Jesus falou o quê? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O nosso tema da conferência é: permaneçam em Jerusalém até que sejam cheios de poder do alto, para que sejam testemunhas de Jesus. Ou seja, você que é testemunha de Jesus, você precisa entender que você tem um chamado, uma responsabilidade. A partir do momento em que Jesus ele entra na sua vida, no seu coração, você é responsável por testemunhar isso. Você é responsável por anunciar quem é Jesus. Por isso Paulo ele vem e fala assim: Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. E a mesma coisa eu quero já dizer para vocês, adolescentes: mantenham viva a chama do dom de Deus que há em vocês. O Espírito Santo ele está ansioso para capacitar, encher vocês de poder, para que vocês testemunhem de Jesus. Mas aí, quando a gente lê isso, a gente fica pensando, tá? Mas por que Paulo então falou isso para Timóteo? Será que Timóteo estava desanimado? Será que Timóteo estava, sei lá, estava vacilando? O que estava acontecendo com Timóteo? Não dá uma coisa assim? Porque Paulo está chamando a atenção de Timóteo, não no sentido ruim, mas falando assim: Timóteo, presta atenção, mantenha viva a chama. E é engraçado porque Paulo ele não está falando isso para Timóteo porque ele acha que Timóteo está mal, porque ele acha que Timóteo está fazendo alguma coisa. Não é só. Paulo está falando isso para Timóteo porque Paulo sabia das dificuldades que ele enfrentaria. Paulo sabia das dificuldades que ele já tinha passado. Paulo já estava nesse momento no final do seu ministério. Então Paulo sabia das dificuldades. Ele sabe que quando a gente se propõe a anunciar o evangelho de Jesus, quando a gente se propõe a propagar o nome de Jesus, coisas ruins se levantam, o inimigo se levanta, o diabo ele vem e ele tenta contra a nossa vida. Por isso que Paulo ele vem e chama atenção, ele fala assim, ó: jamais se envergonhe de falar dos outros sobre o nosso Senhor. Ele fala até dele mesmo, que está preso. Por quê? Porque ele fala assim: dificuldades vão ter, o inimigo vai se levantar, coisas vão aparecer na sua vida, mas não desanime.
Mantenha viva a chama. E aí é engraçado porque quando a gente para pensar isso, há inúmeras coisas que Satanás pode fazer contra mim e contra você. Há inúmeras coisas que Satanás pode tentar fazer contra a sua vida para que você não seja uma bênção onde você está, para que você não seja uma bênção na sua escola, para que você não comece um connect na sua escola. Há inúmeras coisas que ele pode fazer. E um monte de gente vive pensando o quê? Acha que Deus, acha que Satanás, na verdade, ele quer o quê? Quer matar a gente. Quem já teve esse pensamento? Fala, não, o diabo quer me matar. Mas esse é um pensamento errado, já vou falar para vocês. Sabe por quê? Porque se o diabo vem e mata um crente, alguém que tem uma vida com Deus, o que ele faz? Ele manda alguém para o céu. Vitória para o Senhor. Já é. Se Satanás vier hoje, pá, botar um carro na minha frente para você querer me matar, ganhei a vida, estou no céu. Amém? Agora, você acha que o diabo quer isso? Você acha que o diabo quer ver você morando com o Senhor? Ver você sendo exaltado no céu, sendo recebido? A mesma voz que falava com Adiel lá, falava, sei lá, chamava aqui: Pedro, seja bem-vindo ao gozo do Pai. Bonito, hein? Satanás não quer ver isso para mim e para você. Então há algumas coisas que ele faz, algumas coisas que ele tenta contra a nossa vida. E a coisa que eu acho que é a mais perigosa, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa tarde, é quando ele simplesmente nos pega e nos coloca numa zona de conforto. É quando ele pega e ele finge, ele coloca algumas coisas ao nosso redor que a gente acha que está tudo bem. Sabe aquela vida de boa? Tranquila, mano, vou na igreja, tô sussa. Sabadão tô lá na Zatim. Domingão vou na igreja de domingo à noite. Toco uns louvor top. E eu tô bem. E é exatamente isso que às vezes o diabo quer para a sua vida. É exatamente isso que o inimigo ele quer fazer você pensar. Você pensar que está tudo bem aqui, que você vai vivendo uma vida boa, que você está tudo certo, enquanto na verdade você está conformado com uma vida que não é a vida que o Senhor tem para você. Não é aquilo que o Senhor planejou. É uma zona de conforto. Enquanto na verdade a gente tem que olhar, é porque isso é um dos maiores perigos para a nossa vida como cristãos. Esse é um dos maiores perigos que nós podemos enfrentar, porque nós fomos chamados a uma responsabilidade de testemunharmos Jesus. Se nós fomos chamados a testemunharmos Jesus, nós temos que saber que nós vamos enfrentar dificuldade na sua vida, na nossa vida. E que se você não está enfrentando dificuldade e se levantando nos lugares onde você está para testemunhar de Jesus, significa que alguma coisa está errada. Talvez você esteja numa zona de conforto, em que nada acontece, esteja apático diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Nós fomos chamados para ação, nós somos chamados para avançar, nós somos chamados para pregar o nome de Jesus. Mas às vezes nós estamos com uma falsa sensação de segurança. Eu sempre vou me lembrar, desde quando eu me converti, eu sempre ouvi essa história na igreja, perdão, na escola bíblica eu sempre ouvia a história do muro. Quem conhece a história do muro aqui? Levanta a mão aí. Nossa, eu achei que eu nunca ia contar para mais de 3 pessoas essa história sem conhecer. Tinha um cara que tinha um terreno do lado esquerdo aqui, né? Tinha um terreno do lado esquerdo e esse terreno aqui era de Deus. E tinha um terreno do lado direito aqui e esse terreno era do diabo. E aí o cara estava assim: não, se eu vier aqui com Deus, eu vou ter uma vida, vou ter que me consagrar, vou ter que fazer umas paradas e tal, e vou ter que viver em santidade, vou ter que anunciar quem é Jesus. Agora, se eu viver aqui do lado do diabo, vou curtir, vou na balada, vou tomar todas e tudo mais, mas eu vou acabar com a minha vida e vou parar no inferno. Então o que eu faço? O que dividiu o terreno aqui? Um muro. O que ele fez? Sentou em cima do muro e ficou sussa, ficou tranquilão. Por que ele ficou de boa? Porque ele falou assim: mano, eu não preciso ser totalmente santão aqui, não preciso anunciar de Jesus aqui para muita gente, estou tranquilo. Também aqui o diabo também não me alcança, também não vai me matar. Não estou bebendo toda, só de vez em quando. Não estou indo para balada só de vez em quando. Não fico com ninguém só de vez em quando. Então estou tranquilo. E aí ele via que Deus estava sempre lá: vem para cá, vem para o meu lado aqui. Eu estou aqui, eu te amo. Eu morri numa cruz por você. Eu quero você aqui comigo. Anuncia quem eu sou para todas as pessoas. E do lado de cá Satanás estava o quê?
tranquilo, jogando um game. Satanás está sussa. E aí aquilo lá começa a entrar na cabeça do cara e fala, mano, o que está acontecendo? Por que o cara está, de um lado Deus está me chamando, do outro lado o diabo está sussa. Aí ele vem e fala, ô diabo, o que está acontecendo, mano? Por que você não me chama? Você está aí sussa, Deus está me chamando lá de lá, você não vai fazer nada? Aí o diabo fala para ele o seguinte, eu estou tranquilo, sabe por quê? Porque o muro também é meu. Quantas vezes a gente está em cima do muro, numa zona de conforto, em que a gente não se arrisca pelo Evangelho de Deus, a gente não faz nada, a gente não se lembra daquilo que nós fomos chamados, estamos em cima de um muro, apáticos, sem ação, e se esquecendo que esse muro também é do diabo, se esquecendo que esse muro também não vai me levar para aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Então nós precisamos hoje entender a nossa posição nessa terra e o chamado que nós temos para sair da zona de conforto. E eu quero te dizer uma coisa, antes que você fique pensando, não é Deus que te tira da zona de conforto, tá? Quem tira você da zona de conforto é você mesmo. As ações de Deus, elas não são mediantes ao poder dele sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque se dependesse do poder de Deus sobre a minha vida simplesmente, eu não precisava fazer nada. Eu estava tranquilo. Mas o que mede a ação do poder de Deus na minha vida são as minhas atitudes. Conforme eu caminho, o Senhor me capacita. Conforme eu vou, o Senhor me empodera. Conforme eu falo, o Senhor me usa. Conforme eu anuncio, o Senhor, o Espírito Santo vem e Ele convence do pecado. Então o poder de Deus, ele se manifesta de acordo com o que eu e você tomamos de atitude diante de Deus. Entendeu isso, sim ou não? Então fala para a pessoa que está do seu lado, fala, a atitude é sua. O poder de Deus está disponível para mim e para você pela graça do Senhor Jesus. Mas nós precisamos caminhar. Nós precisamos andar. E eu quero que você abra sua Bíblia mais uma vez lá em Isaías, no capítulo 6. Vou acelerar aqui, gente, prometo. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 9, vou ler rapidão. A Bíblia diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja isto, veja, e isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo. E vamos parar por aqui. A primeira coisa que eu quero que você observe através desse texto é que alguém que não se conforma com as coisas que está vivendo, não se conforma com uma zona de conforto na vida como cristã, vive experiências reais com o Senhor. Aqui a Bíblia diz que no ano em que o rei Uzias morreu, não sei se você conhece a história, eu quando tinha a idade de vocês, eu não gostava de estudar história, achava muito chato. E aí passou algum tempo, eu descobri que chato era eu. Porque história é legal pra caramba. Uma hora vocês vão gostar, prometo, juro pra vocês, é legal. É legal, sério. Então você começa a estudar um pouquinho da história, você vê que nesse momento aqui o Império Assírio começava a avançar. E quando Isaías ele se vê no meio de um monte de problemas políticos e sociais do povo naquela época, aqui a gente vê que Isaías ele não se conforma com isso, tanto que ele diz assim: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Não é isso que ele diz? Então quando Isaías ele fala isso, a gente vê que Isaías era um cara que se opunha aos problemas sociais, políticos. Ele exortava o povo e aos reis sobre as práticas erradas, sobre a infidelidade do povo, sobre a idolatria do povo. Por isso que Deus chama
Isaías e faz Isaías um dos profetas mais importantes que nós vemos. Mas a gente vê que uma característica importante de um homem que não se conformava com aquilo é que através disso ele começa a viver uma experiência real e verdadeira com o Senhor Jesus. Por isso, lá na frente no versículo 8 a gente já vê ele perguntando, ele diz que na visão que ele estava tendo, ele ouviu o Senhor perguntar do alto e sublime trono. Ele falou assim, quem eu enviarei como mensageiro a esse povo? Ou seja, o Senhor estava lá com seus anjos, e os anjos estavam em volta dele dizendo santo, santo, santo. E o Senhor, ele fala assim, quem que nós vamos enviar? Quem que eu vou enviar para falar de Jesus? Quem que eu vou plantar numa escola para falar de Jesus? Quem vai anunciar quem eu sou para aquele povo? Quando Isaías, um homem que não se conformou com a zona de conforto, ele se vê naquela posição, ele fala assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Porque a característica de alguém que não se conforma é, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo não se conformando, mesmo vivendo no meio de um monte de gente impura, de um monte de gente errada, quem tem coragem de sair da zona de conforto, bate a mão no peito e fala, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu não vou me conformar com a minha vida, não vou me conformar com aquilo que eu estou vivendo, eu não vou me conformar em ficar apático onde eu estou. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês, uma chave mudou na minha vida quando eu cheguei na faculdade. Sabe por quê? Porque eu passei anos da minha vida no ensino médio, e eu vi um monte de amigo meu fazendo um monte de coisa errada, e eu era cristão, e aqueles meninos até hoje, se bobear, talvez hoje eles saibam, mas aqueles meninos que estudavam comigo, eram meus amigos próximos, nem sabiam que eu era cristão. Nem sabiam. Sabe por quê? Porque eu era apático. Mas quando eu cheguei na faculdade, além de ver um monte de gente vivendo um monte de coisa errada em volta de mim, sabe o que começou a acontecer? As pessoas começaram a provocar e jogar pedra no cristianismo, falar que nós éramos errados e falar sobre coisas erradas com relação ao cristianismo, e aquilo começou a me incomodar. Eu falei, eu não posso me conformar em ser cristão, ficar aqui e não fazer nada. Eu vivi minha vida inteira dentro da igreja, não é possível que isso vai acontecer. E um dia eu estava diante do Senhor, eu falei, Senhor, eu não vou me conformar com isso, eu não posso ficar parado. E aí sabe a oração que eu fiz? Eu falei, Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Se o Senhor quiser acabar com a minha vida, o Senhor acaba, mas pelo amor de Deus, enquanto eu estiver na terra, me faz alguém relevante. Sabe o que é essa oração? É falar assim, Senhor, eu não sei se o Senhor quer enviar e para onde o Senhor quer enviar, mas eis-me aqui, Senhor. Será que você tem a coragem hoje de botar a mão, bater no seu peito e falar assim, Senhor, eu não sei para onde o Senhor quer me enviar, mas eu sei que o Senhor quer, e se o Senhor quer, eis-me aqui. Quem tem essa coragem? A segunda coisa que eu quero que vocês vejam nesse texto, é que nós precisamos entender quem nós somos e deixar que o Senhor nos trate. Quem quer sair da zona de conforto entende que o Senhor está chamando, que nós temos que ser testemunhas, que nós seremos enviados pelo Senhor Jesus. Mas não tem medo de falar para o Senhor Jesus, Senhor, eu sou homem de lábios impuros. A primeira coisa de alguém que quer sair da zona, a segunda coisa de alguém que quer sair da zona de conforto, que não vai se conformar com a vida, é olhar para o Senhor Jesus e reconhecer quem nós somos. E olha que coisa maravilhosa, eu quero dizer isso para vocês, eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando Isaías vira e fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, o anjo ele vem com a brasa que estava no altar e ele toca sobre o lábio de Isaías, sabe por quê? Porque ele está dizendo assim, olha, aonde você disse para mim que você estava com problema, aonde era o seu problema que você confessou para mim, eu estou tocando. Porque o Senhor ele não toca aonde a gente acha que a gente deve ser tocado, o Senhor ele toca onde a gente permite que ele toque. É por isso que Jesus, quando estava lá andando e tudo mais, vinha um cara cego, o cara era cego. Quem aqui não consegue reconhecer uma pessoa que é cega? E ainda mais Jesus sendo Deus. E aí Jesus chega diante do cego e ele fala assim, homem, o que você quer que eu te faça? E aquele homem fala, Senhor, que eu torne a ver. E aí Jesus fala para ele, então agora você vai ver, porque você me disse o que você queria, você me disse qual era o seu problema, e eu curo
aonde está o seu problema, aonde você permite que eu toque. É por isso que quando Isaías ele reconhece, ele fala: Senhor, eu sou homem de lábios impuros. Então o anjo vem e toca sobre o lugar onde ele falou. Porque alguém quer sair da zona de conforto, entende o chamado de Deus para a vida, tem que reconhecer a incapacidade e falar: Senhor, esse é o meu problema, cura, vem e trata. Sair da zona de conforto nem sempre é fácil, porque imagina uma brasa que veio do altar tocando sobre a boca de Isaías. Imagina se isso não dói, se isso não é difícil. Mas o importante é que dali saiu um homem que mudou a história do povo, através de algo que o Senhor fez da vida dele. E quantos de vocês aqui nessa noite, eu olho para cada um de vocês aqui, e eu vejo planos do Senhor. Eu vejo vocês sendo luz do Senhor, pregando e anunciando o evangelho do Senhor aonde vocês estão. Mas ao mesmo tempo eu vejo um monte de adolescente preso numa zona de conforto, com medo de anunciar quem é Jesus. E com isso, estão perdendo tempo de viver uma experiência real e verdadeira com Jesus. Estão perdendo tempo de ser curado e tratado por Jesus, e deixando de lado ser testemunha de Jesus. Vamos nos colocar em pé, por favor. Muitos de nós, às vezes, ficamos presos diante de uma maturidade cristã que a gente acha que a gente tem. A gente acha que na nossa vida está tudo certo porque nós somos maduros, porque já conhecemos a palavra e um monte de coisa. Mas eu quero dizer para você nessa noite que ouviu essa palavra, eu não quero ficar falando muito aqui mais, mas eu quero que você que ouviu essa palavra hoje e entendeu que é algo que precisa mudar na sua vida, se é algo que te prende numa zona de conforto, se é algo que tem te travado para anunciar e ser testemunha de Jesus, hoje é dia de você se colocar diante de Deus. Hoje é dia de transformação, para que você venha aqui como alguém preso numa conformidade, numa zona de conforto, e saia alguém preparado para anunciar Jesus. Por isso que a nossa conferência Connect, ela fala muito sobre o poder para transformar, porque eu creio que o poder que vem de Deus hoje para nós é o que vai te encher para transformar o lugar onde você estiver. Vocês creem nisso? Então, você que sentiu o chamado de Deus na sua vida, vamos fechar os nossos olhos, por favor. Você que sentiu um chamado de Deus na sua vida hoje para transformar o que você tem vivido, para ser luz aonde você está, e mais do que isso, sair da zona de conforto. Você que hoje está preso e conformado com uma vida que não é para ser a sua vida, sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar com você. O pessoal que está aqui na frente, se quiser ficar, pode ficar, mas vamos tomar uma atitude diante do Senhor hoje. Eu creio que há grandes pessoas aqui que são importantes para o reino de Deus, mas ainda não entenderam que depende da nossa atitude para o poder de Deus ser liberado. Mas hoje o Senhor tem te chamado para sair da zona de conforto, para sair de uma vida de conformidade, e Ele vai te usar, e Ele vai transformar os lugares onde você está, pelo poder de Jesus através da sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui prostrados diante de Ti nessa tarde, Pai, porque nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e entendemos que o chamado para a nossa vida não é um chamado só para Timóteo, não é um chamado de Paulo, não é dos pastores, mas é um chamado para todos nós, um chamado de sermos testemunhas do Senhor Jesus. E Senhor, se esse é o chamado da nossa vida, Pai, Senhor, nós não queremos estar presos a uma zona de conforto. Nós não queremos viver conformados com uma vida irrelevante, com uma vida em que nós não somos agentes de transformação, com uma vida onde nós não somos usados para testemunhar e falar do amor de Jesus. Nós hoje, Senhor Jesus, queremos fazer um compromisso contigo de transformação, um compromisso de sermos cheios pelo Teu Espírito, um compromisso, Senhor, de sermos transformados, sairmos da zona de conforto e anunciarmos o Teu Evangelho onde nós estivermos. Senhor, que em nome de Jesus, cada um que está aqui nessa tarde
todos esses que estão aqui na frente, Senhor, fazendo um compromisso contigo, dizendo: Senhor, talvez eu esteja preso numa conformidade, talvez eu esteja preso numa vida de conforto, esteja preso numa zona de conforto, Senhor, que em nome de Jesus, o poder que vem do céu hoje, nessa tarde, encha poderosamente a vida de cada um aqui, e que eles comecem a serem inconformados com a vida, uma vida apática, e que eles comecem a entender o chamado do Senhor para a vida deles, que dessas pessoas aqui se levantem homens e mulheres que vão anunciar o teu evangelho, que vão fazer a diferença na escola, Senhor Jesus, que o Senhor possa enxergar em cada um aqui um líder de Connect, alguém que vai pregar o teu evangelho e transformar as escolas, e nós veremos, Senhor, os frutos do ministério e da vida de cada um aqui. Enche, Senhor, com teu poder, com teu Espírito Santo, capacita, Senhor, e arranca da zona de conforto para uma vida de poder através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.